Então pessoal, vou fazer um react aqui de um vídeo da Aspecto Cinza, fazendo uma reação também a uma live que o nosso querido engenheiro Léo, né, o abortista Léo, fez junto com aquele Junito, com aquele copeiro do MBL, né, certo? E para, obviamente, comentar sobre aquela situação envolvendo a pendenga do Léo com o cheirando rola, né, com o Nando Moura. Só que enfim, né, eu tô vendo aqui o canal dela, né, Glenda Varuto Corte. Que bom que ela tá crescendo como influenciadora, né? Aqui ela fez um vídeo recente aqui sobre o Eduardo Bisotto, né, só para membros. Cássio Zogro, o que tá acontecendo? Prendeu, matou, virou isso, né? Vai ser esse vídeo aqui o qual a gente vai reagir. Gustavo Machado é satânico. Nando Moura versus engenheiro Léo. Petri versus Campopiano e Bruxa. A Bruxa, ah sim, aquela lá que havia dito pra Campopiano que chuparia ela todinha, né? Respondendo tudo, tô grávida. Tem alguém pegando ela? Claro que tem, né não, cara? Claro que tem. Né? Vamos reagir? Manda play. Só que eu também não tenho sangue de barata e não posso aceitar um criminoso cometendo ali crimes. Tanto que a gente defende um... Não, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que horror. Meu Deus do céu, agora que eu vi que a situação é muito pior do que eu pensava. Meu Deus! Você pega que algumas reações dela meio que são forjadas, né não, cara? Se bem que isso aí é normal entre influenciadores, né? Eu já havia sacado isso aí em diversos. Ó, eu vou... Nossa, meu Jesus, ó, eu vou voltar, tá? Aceitar um criminoso cometendo ali crimes. Tanto que a gente... Ó, nós não podemos aceitar ali criminosos cometendo crimes. Como assim? Você é a polícia? Você é um investigador? Você é um juiz? Você é um promotor? Eu não tô entendendo. Você é o juiz de dread? Como assim? Meu Deus do céu, eu não tinha me dado conta do quão grave isso era. Como assim? A gente não pode permitir... A gente quem? Você? Você não pode permitir? Quem é você pra permitir alguma coisa? Engenheiro. Eu sou um engenheiro, eu não posso permitir que crimes estejam acontecendo. Ele é o Batman. Logo, eu sou um justiceiro, eu posso determinar o que fazer com uma pessoa que está cometendo crime, porque eu determinei que isso é um crime. Porque pra você determinar que uma pessoa... Eu até entendi o sentido do que ele havia dito. Entendi. deve ser julgada pelo cometimento de um crime, essa pessoa precisa ser denunciada, investigada, tendo direito à defesa e depois condenada. Você não é ninguém para determinar nada. Se defende o prendeu, matou. Porque a gente ainda não tem poder, né? Enquanto não tem poder, é tapa na cara. Depois é prendeu, matou, né? Agora sim, agora o cara acabou de queimar o filme mais do que ele já tá carbonizado, né não, cara? É isso que eu tô falando, cara. Ó, eu tava pensando aqui uma coisa. O pessoal do Sul e Sudeste, né? Eu acho que se você colocar de São Paulo pra baixo, eles têm uma mania imbecil de querer soltar toda a merda a qual eles pensam, né? Pra todo mundo. Seja aqui pessoalmente, seja nas redes sociais. Eles mostram tudo, parece que eles não têm segredos, cara. E aí você pega o caso do engenheiro Léo, que é um postulante apolítico, pré-candidato a deputado pelo partido Mijão, omissão, certo? E tá falando esse tipo de coisa, cara. Ele não sabe muito bem que as pessoas não vão printar, não vão salvar o que ele tá bostejando, não, e vão utilizar contra ele posteriormente. Essa galera por mais que tenha essa mania a qual eu havia acabado de comentar, tem que deixar de ser burro, cara. Tem que deixar de ser burro. Eu não tô dizendo que ele deveria esconder. Não, cara, quanto mais ele falar suas merdas, melhor. Porque aí fica muito mais fácil pra gente, né, fazer a caveira dele. Sacou? Porque a intenção é essa aí, cara. É mostrar que gente como o engenheiro Léo, né, não seja eleita nem pra síndico de prédio. Sacou? A intenção é essa. Mas é uma mania muito curiosa, cara, esse negócio de você explanar pra todo mundo o que você faz, o que você pensa.
É esquisito porque no Rio de Janeiro, por mais que o povo lá seja um pouco mais solto, mais expansivo, né? Não tem esse tipo de característica, cara. Eu encontrei isso aqui em São Paulo, bicho. Isso aí havia me surpreendido porque eu achava que o povo dessa cidade aqui fosse, ok, ele é um pouco, se você fizer uma comparação óbvia com o carioca, ele é muito mais comedido, né? Ele é mais discreto, né? Mas ele explana muito segredo, muita merda qual, né? E deveria ficar calado, cara, deveria guardar pra ele. Sabe qual? E como é que o Geruléu vem meter essa aqui, cara, pra todo mundo ver, pra todo mundo escutar, né? Como assim? Ó, só contextualizando. Prendeu, matou é o jeito, é o slogan que o MBL usa pra defender a tese. Quem tá falando isso aí é homem ou é mulher, cara? Porque um corte o qual eu havia visto aí, né? Eu achava que fosse um homem, eu achava que fosse um viado. Agora eu não sei se é um homem de fato. Tese do direito penal do inimigo. É a tese de que existem determinados grupos, por exemplo, grupo terrorista, grupo facções, que não merecem ser julgadas como uma pessoa comum. Na verdade, não merece nem julgamento, digamos assim, né? Merece um tipo de julgamento muito diferente. A pessoa comum, por exemplo, comete latrocínio, aí ela é julgada seguindo os conformes da lei, tem audiência de custódia, tem não sei o que, tem direito à visita, tem direito à privacidade, enfim, tem um monte de direitos. O direito penal do inimigo defende que determinados grupos, por exemplo, grupos terroristas, não podem ter esses direitos, né? Faccionados também não deveriam ter esses direitos, né? Então, por exemplo, você não precisaria da autorização de um juiz para ver o celular de um faccionado, né? Você pega uma SIM VP, você não precisa da autorização do juiz ou seguir todos os trâmites legais para ver o celular dele ou qualquer coisa assim, porque você está numa situação ali em que você precisa de mais rápido. Qual é a principal crítica ao direito penal do inimigo? Que o direito penal do inimigo vai ser utilizado na prática para fazer perseguição política contra inimigos políticos. E aí o que o engenheiro Léo fala? E o MBL já tá perseguindo seus opositores já faz algum tempo, cara. Já tá perseguindo faz algum tempo, por mais que, né, a gente sabe muito bem que Xerando Rola é um agente político, mas, vou falar aqui de novo, ele continua sendo uma pessoa comum. Continua sendo um eleitor como qualquer outro brasileiro. Qualquer outro. Né? E aí você pega lá do outro lado, o Renan Santos, o Kim, a Amanda Vitorazzo, o Guto Gastarias, o próprio engenheiro Léo, cara, são políticos. Certo? Se bem que o Léo ainda não foi eleito pra porcaria nenhuma. Mas se você colocar na questão de o cara tá mais próximo de ser político, porra, ele tá muito mais do que o Xerando Rola, pô. Tá muito mais do que o Xerando Rola. Ele fala que, vamos lá, o prendeu, matou contra o Nando Moura. O Nando Moura é do PCC, do Comando Vermelho, cara. Ele é um terrorista, mas pelo amor de Deus. Os caras mostram as asinhas muito rápido, né, cara? E nem tem poder, essa porra nem tá eleita ainda. Como assim, cara? Porra, mas quando você tava lá no MBL, Glenda, você não tava... Eu acho que você tinha ficado lá, foi mais de um ano? Eles já tinham demonstrado esse tipo de pensamento aí já fazia algum tempo. Já fazia algum tempo. Certo? Mas enfim, cara, eu vou ter que ver mais os seus vídeos para sacar sobre exatamente o porquê que você saiu do MBL, cara. Porque até hoje eu não tô sabendo, cara. Eu não tô sabendo. Vou ter que ver mais outros vídeos aqui do seu canal, né? Especialmente um lá onde você tá respondendo tudo, né? Para ver se, olha só, eu saí por isso e aquilo. Com certeza alguém fez alguma pergunta, né, dizendo algo parecido, né? Perguntando, olha só, você saiu do MBL exatamente por quê? Porque questão de divergência política, pô, você entrou lá sabendo que lá é um samba do crioulo doido, que lá tem todo tipo de gente. Então aconteceu algo aí um pouco mais... Enfim, vamos lá. Cara, eu fiquei chocado com isso. Sem poder nenhum e já tá nessa. Já até nessa de que vai usar o prendeu matou contra inimigos políticos. Mas puta que pariu, hein?
Assim, era pra ser usado justamente contra os piores criminosos da sociedade. De livros do Aí o pior é o Nando Moura. Meu senhor amado, eu fiquei chocado com isso, real. Muito rápido. O salto foi dado muito rápido. Não, e realmente, assim, é muito preocupante. Gente, eu acho que o engenheiro Léo deveria ser expulso, tá? Eu realmente acho que ele deveria ser expulso. E a nação... Mas ele não é a única pessoa do MBL que pensa assim. E você sabe disso. Né? Você sabe muito bem disso aí. Inclusive, o MBL defende diversas coisas aí, as quais as pessoas também acham tão ou até mais controversas do que isso aí, cara. Que foi a Clara, a ucraniana do MBL, né, que saiu do grupo. Porra, ela tendo falado que a gente tem que ter o DNA de todo mundo, porque fica muito mais fácil para fazer política pública. Eu acho isso aí tão ruim quanto a tal da ideia do prender matou, baseado no direito penal do inimigo. Certo? Eu acho isso aí tão ruim quanto. E aí? Nacional deveria puxar a orelha dele, no mínimo, e deveria haver um posicionamento oficial do Renan em live sobre o que ele falou. Especificamente, não foi só o que ele fez. Eu acredito que o que ele falou foi pior, tá? E que é raro. Eu acredito que o que o engenheiro Léo falou nesse corte é pior do que o que ele fez. Não, mas eu acho que o próprio Renan concordaria com ele. Por mais que, né, eu já havia dito aqui no canal, né, que essa parada aí de você querer dar uma de Bukele, né, ou então de você querer ficar imitando o Bolsonaro de 2018, né, isso aí é uma fase, cara. Isso aí vai passar daqui a pouquinho. Sacou? Isso vai passar daqui a pouco. E eu acho que eles não vão ficar sustentando isso aí por tanto tempo assim. Estão com isso aí desde o ano passado, mas eu acredito que daqui a um ano e meio, ou então até menos, né, eles partam para outra coisa. Porque, porra, cara, o Bolsonaro, ele teve o diferencial de ser uma pessoa mais espontânea, né? E eu acho que isso aí eu posso dizer independente do cara lá, ele que mesmo ele ser carismático pra cacete, né? Mas ele era muito espontâneo, cara. E por isso que ele havia pegado identificação, né? Por parte do povo. As pessoas se identificaram com ele, né? Situações diferentes, cara. O MBL, descendo a partir do Renan, não tem carisma nenhum, cara. O único que teria algum carisma ali seria o Kim, né? E embaixo o Guto. Mas se você comparar com o bolsonarismo, com o que pensa o brasileiro médio, o brasileiro médio, em sua maioria, não conhece o MBL. Cara, eu acho que nem metade do bolsonarismo conhece o MBL. Porque quando eu falo de bolsonarismo, eu não estou falando o cara que é militante, não. Estou falando justamente o brasileiro médio, que vota no Bolsonaro, certo? E que não está falando tanto de política assim. Ou então até mesmo que não fale de política. Aí você vai comparar essa galera aí e o Renan. A gente tem que fazer justamente, né, igual o Bolsonaro de 2018, não tem como, cara. Não tem como, você não vai adquirir nem 5% do carisma, certo? Nem 5% do feedback que o Bolsonaro teve, cara. Não tem como. Não tem como. Para certas pessoas aí é impossível ela angariar tantos admiradores, fãs e apoiadores assim, cara. Deveria ter um posicionamento muito claro de que, na verdade, esse direito penal do inimigo não vai ser usado contra cidadãos do Estado que não trabalham para um Estado extraoficial alienígena, que é o caso das facções narcoterroristas, certo? Ok. Não, claro que vão passar pano, né? Óbvio. Então, é esse tipo de coisa aí que, se você fala, você arruma problema, entendeu? Você incomoda. Eu vou ler aqui o meu texto que eu falei sobre essa situação toda, tá? O comportamento tribal é intrínseco ao ser humano. Por isso, se não desestimularmos a sua
expressão ancestral é nosso alegado mundo racional, tá? Porque existe uma formulação, uma estrutura social nossa que determina que a gente não haja através das nossas emoções mais quentes, mais arrebatadoras, e estimulam um comportamento violento, desproporcional, enviesado, distorcido, enfim, violento, tá? Por meio de dispositivos artificiais como valores, estado, leis econômicas e hábitos sociais, em situações de conflito seremos arrebatados por sentimentos avassaladores de vingança e reatividade, que frequentemente serão executados de forma arbitrária, sem proporcionalidade, investigação ou direito de defesa. Foi basicamente o que o engenheiro Léo ainda demonstrou nessa live, nesse corte aí. Ah, porque a gente não pode permitir que os crimes aconteçam. Como assim, tu é justiceiro? Você é o Batman? Não tô entendendo. Quem é você para determinar alguma coisa? Outra característica comum do tribalismo é a desumanização dos opositores, que deixam de ser vistos como pessoas e passam a ser apenas inimigos, a serem silenciados, perseguidos, derrotados ou exterminados. E aí que ele acabou ainda confirmando, né, dizendo que o prendeu, matou, não está sendo colocado em prática ainda porque eles não têm poder. É assim que práticas como discriminação, tortura, genocídio e submissão por meio do estupro, por vezes incentivadas até por mulheres, são perpetuados. E aí tu vai defender realmente qualquer tipo de atrocidade sendo praticada, porque é o seu inimigo mesmo, ele tem que ser exterminado, ele precisa ser extirpado da sociedade. Isso pode instrumentalmente ser útil para a sobrevivência da tribo, tá? Mas se formos estabelecer a ética apenas a partir do que nos serve intragrupalmente, talvez seja melhor extinguir a humanidade de uma vez. Não acredito que esse seja um mundo que vale a pena habitar ou defender. Quem dirá um país marcado pela violência e pela brutalidade como o nosso? Falas como essa devem ser amplamente rechaçadas em público e, se realmente quisermos algum dia ser conhecidos como um país minimamente civilizado, em vez de nos assemelharmos a nações permanentemente dilaceradas por guerras motivadas por razões ignóbeis. Cara, assim, definitivamente, não existe a possibilidade, tá, de você conseguir estimular na sociedade um valor moral forte, baseado em racionalidade em vez de resolução de conflitos através da violência, se os seus pré-candidatos, se os seus políticos, se os seus líderes não agem dessa maneira igualmente racional. Inclusive, nunca me esqueço de um dos cortes que a gente fez lá entrevistando cariocas no Rio sobre saidinha, sobre benefícios que são proporcionados aos criminosos que foram condenados. E uma das moças disse assim: tá, mas e o fulano Cabral não sei onde, não sei das quantas, que roubou milhões e bilhões e continua solto vivendo numa mansão? Esse é o ponto. Porque, embora não seja instrumentalmente útil para o resto da população, eticamente está correto esse questionamento. É lógico. Como que você vai manter a moral de um comportamento honesto, justo, de uma sociedade, se os seus líderes que estão exigindo isso não correspondem a esses mesmos valores? Você não pode exigir isso das pessoas. Você está sendo, assim, tu está sendo cínico, hipócrita e desonesto. Em que aos meus amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Essas criaturas aí, reles, esses mortais, esses subhumanos, esses cidadãos comuns, não, esses aí, ó, prendeu, matou. Esses aí, ó, me xingou, tem que levar tapa na cara. Esses aí, ó, que furtaram, que fizeram isso, que fizeram aquilo, tem que tomar as consequências. Agora, eu não. Eu posso dar tapa na cara, eu posso mentir, eu posso planejar um aborto, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Eu faço o que eu tiver vontade de fazer. A questão é que as pessoas não são idiotas a esse ponto hoje em dia, porque assim, ó, veja bem. Nós vivemos hoje sob uma estrutura filosófica. A nossa cosmovisão que nós temos hoje é iluminista, racional, de que todos os seres humanos têm os mesmos direitos e deveres. Nós não vivemos até ali o período da Idade Média, em que os reis basicamente eram a expressão da divindade na Terra, e que algumas pessoas naturalmente tinham mais direitos do que outras. O senhor feudal tem direito sobre o seu servo tem direito sobre a sua esposa tem direito sobre os seus animais, sobre os seus cachorros, aliás, sobre os seus filhos. E olha lá, né, porque não tinha muito. Não existe mais isso. Mesmo que essas pessoas exerçam
de forma desigual o seu poder, mesmo que elas sejam injustas, as pessoas enxergam isso como injustiça, entendeu? Não, é verdade, os brancos também fizeram isso com os pretos, perfeito. Com certeza. A questão é, nós temos hoje uma cosmovisão de justiça de que ou é pra todos ou é pra nenhum. Não existe essa história de que você, fulano de tal, pode dar tapa na cara dos outros porque isso, porque aquilo, porque não sei onde, não sei das quantas. Você não pode fazer isso. Ponto final. Não interessa se tu for branco, se tu for rico, se tu for pré-candidato, se tu é mais ou menos inteligente, se tu é nobre. Não interessa. Se as pessoas que estão em cima não dão exemplo, as pessoas que estão embaixo hoje em dia não vão acatar suas ordens. E corretamente. Ou tu coloca, assim, ordem no galinheiro a partir dos galos, as galinhas não vão aceitar. Antigamente as pessoas aceitavam. No período pré-iluminista, não, realmente, algumas pessoas devem ter direito sobre as outras. Realmente, o rei pode fazer coisas que eu não posso. Não, porque o fulano de tal pode, porque eu não posso, porque eu sou um servo, porque eu sou um escravo. Hoje não tem essa história. Tá? Na verdade, as pessoas elas têm liberdade para fazer as coisas na medida da responsabilidade delas. E se tu tem... Só que acontece que não adianta você ter todo esse tipo de pensamento, essa resolução, se você continuar sendo feminista, né? Simplesmente isso. Mais poder, logo tem mais responsabilidade. Se tu tá aspirando por um cargo político, isso significa que você deveria ter mais responsabilidade correspondente ao cargo que você almeja. Portanto, você não pode agir feito um cidadão comum. E porque alguém que xinga fala alguma coisa de ti, tu vai lá e resolve no tapa. Você é o quê? Ralé? Absurdo isso. Escuta aqui, você já estudou e sentiu que não aprendeu nada? Ou passa horas tentando focar, mas qualquer coisa vira distração? O problema não é falta de inteligência, é falta de método. No fundo, o que você quer não é estudar mais, é aprender melhor em menos tempo. Esse curso é baseado nas melhores evidências de neurociência. É outra pessoa que vende curso, né? Mas enfim, vamos voltar lá pro canal dela. Então, cara, a Glenda já entrou no MBL sob a égide do prendeu, matou. Certo? Então, porra, não tinha como pensar que, olha só, esse tipo de situação aí vai dar merda, esse tipo de situação aí não seria margem pra esses políticos aqui serem autoritários pra cacete, não. É. E como eu disse, né, ela ficou no MBL já... Cara, eu acho que ela ficou 1 ano lá, né. Ela deve ter ficado um ano e pouquinho lá. Não dava pra sacar que poderia dar ruim, se prendeu, matou aí, né? Então, bicho, eu... tipo assim, cara, eu acho que de qualquer forma, né? Eu não vou dizer que ela, porra, ela alimentou e se prendeu, matou, não. Mas não dava pra você, já como integrante do MBL, saber que poderia dar ruim, cara, esse negócio, não. É pela última vez que eu tô repetindo isso aqui. Enfim, aí agora tá criticando esses atos aí que o pessoal do MBL anda fazendo. Esse maluco aqui, esse maluco aqui, o que tava comentando aí no vídeo da Glenda, eu acho que era esse maluco aqui. Eu acho, né? Mas enfim, cara, pra terminar esse vídeo, isso aqui foi feito com inteligência artificial ou não? Eu acho que sim, cara. Mas enfim, opa, tá. O quê? Esse vídeo está disponível para os membros do canal do nível 5 Spectrum Alien. Deixa eu ver aqui seja membro dela. Escolha seu nível. Nível 1. Tá, escolha para membro. Emoji. Tá,
Selo de fidelidade, nível 2. Um pouquinho mais. Exclusive emoji, dica de filme, isso não. Porra, e o pior, cara, é que, no meu entender, a Spectre Cinza, ela é uma pessoa inteligente, mas ela também comete muitos... Eu não vou falar que comete erros, né? Mas ela fala muita besteira, cara, especialmente ali no X, cara. Eu vivo discordando dela de muita coisa. De muita coisa. Eu acho que a partir desse momento aí não dá pra você... Porra, eu tô apto aqui a ensinar alguém alguma coisa. Sacou? Não dá. Na minha opinião, não. Vídeo não tá. Vídeo exclusivo pra mim. Spectre Premium, né? Premium. Mini curso com certificado. Curso. Método da filosofia. Nível 4. 400 paus, hein? Gold Spectrum. Tá? Curso. 600 paus, hein? Para a Glenda. Spectrum ele. Curso. Você entende? Tá. Bom. Compra quem quer, né? Não, bicho. Caso Bisoto, análise final 3 horas? Pra que 3 horas, cara? Pra analisar isso aí? Pra que 3 horas? Só pra membros. Ó. E ela também utiliza muita inteligência artificial, né? Pras thumbs, hein? Mas enfim, cara. Deixa eu ver aqui os vídeos mais antigos. Dá a impressão de que ela antigamente era um pouco mais autêntica, né? Ao menos na questão física, né? Isso aí foi quando ela nem pensava em estar no MBL. 3 anos. Mas enfim, pessoal, para terminar esse papo aqui, ok, você até pode não ter contribuído para o Prender ou Matou, mas você foi parte do MBL. Ou seja, de qualquer forma, né? Você tinha... O que eu ia falar, pô? Teve uma espécie de responsabilidade dentro do grupo. Né? E você acabou reforçando... Você meio que acabou reforçando o que eles são hoje. Da mesma forma que aquele João Bétega havia reforçado, da mesma forma que aquele Gabriel Costenaro, do que o Ben Ponte haviam reforçado, da mesma forma até mesmo de que militantes, né, voluntárias, tipo aquela Mabel Palumbo, haviam reforçado. Vocês reforçaram o que o MBL, o que o Partido Omissão havia se tornado hoje em dia, cara. Infelizmente isso aí havia acontecido. Então é isso, pessoal.